Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Hoje nós vamos aprender a respeito do sistema reprodutor feminino e masculino humano. O sistema reprodutor tem a principal função de garantir, como o próprio nome já diz, a perpetuação da espécie, ou seja, a reprodução da espécie. Então, nesse caso, o sistema reprodutor ele é formado por órgãos que vão garantir a produção de células sexuais especializadas, chamadas de gametas, e também vão garantir aí a preservação, a proteção desses gametas, né? E também abrigar o filhote, no caso, o bebê humano. Nesse sistema é que ocorre a produção dessas células sexuais, que são chamadas de gametas, que são células especiais de reprodução que se unirão na fecundação e darão origem ao zigoto. Esse zigoto ele vai se desenvolver até gerar um bebê. Tá? O gameta masculino é chamado de espermatozoide e é produzido, né, no sistema reprodutor masculino, e o gameta feminino é chamado de ovócito secundário ou óvulo e é produzido no sistema reprodutor feminino. Vamos ver agora como se estrutura o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino ele é formado por uma parte externa e uma parte interna. A parte externa é composta pelo pênis e pelo sacro escrotal e a parte interna é formada pela vesícula seminal, pelos testículos, o epidídimo, o canal deferente, a próstata, a vesícula seminal, tá? E a uretra. Os testículos e epidídimos. O testículo basicamente composto pelas gônadas masculinas, ou seja, são as estruturas responsáveis pela produção das células sexuais masculinas, os espermatozoides. Os testículos eles são formados por túbulos, por vários túbulos internos que serão responsáveis aí pela produção dos espermatozoides. Esses túbulos são chamados de túbulos seminíferos e é também no testículo que vai ocorrer a produção do hormônio testosterona, que será responsável pela produção dos caracteres secundários masculinos, ou seja, ele vai estimular o aumento da massa muscular no homem, né, o engrossamento da voz, a produção da barba, pelos mais engrossados em determinadas regiões do corpo, entre outros. O testículo ele se encontra protegido por uma pele, tá, que é denominado de sacro escrotal. E ele garante aqui a manutenção de uma temperatura adequada para a produção dos espermatozoides. O sacro escrotal ele tem que manter uma temperatura abaixo da temperatura corporal. Então, ele sempre vai estar entre 1 a 3 graus abaixo da temperatura normal do corpo. Isso porque altas temperaturas inibem a produção dos espermatozoides. Tá? Em tempos mais quentes, o sacro escrotal ele abaixa, tá? E em tempos mais frios ele se recolhe mais perto do corpo para não deixar muito gelado essa região. Já os epidídimos são uma estrutura, tá? Que sai do testículo e é a região também produzida por tubos espiralados e é nessa região em que ocorre a maturação dos espermatozoides. Quando eles estiverem prontos, aí sim eles são liberados pelo canal deferente. Então, quando esses espermatozoides eles estão prontos, tá? Eles são maturados aqui na região do epidídimo e depois são conduzidos através do canal deferente.
Os canais deferentes, a uretra e o pênis. Os canais deferentes são canais que conduzem um espermatozoide para até a região da vesícula seminal, levando até a uretra. Então, no momento da ejaculação, quando dentro da cópula, os espermatozoides eles seguem do ipedídimo, né? Eles seguem para o canal ou ducto deferente, e esse ducto ele vai se alojar na vesícula seminal, ele vai receber aqui os líquidos seminais e serão conduzidos para a uretra para eles serem liberados durante o processo da ejaculação. Já a uretra é o ducto que se abre para o meio externo através do pênis. Ele percorre, né, todo o interior do pênis e serve tanto para a passagem dos espermatozoides quanto para a passagem da urina, sendo então um canal comum ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Já o pênis é o órgão externo que é de grande sensibilidade e é responsável pelo processo da cópula. Durante o processo excitatório, esse órgão ele se enche de sangue porque ele é composto por estruturas ocas chamadas de corpos cavernosos, e esses corpos cavernosos são formados por um músculo, né? E ele se enche de sangue e esse tecido ele aumenta, né? Então é um tecido erétil. E aí nesse caso, durante o processo máximo de excitação, é liberado os espermatozoides, né, um líquido em que vai conter substâncias nutritivas e o espermatozoide propriamente dito. O sistema reprodutor masculino também vão possuir glândulas anexas, que são chamadas de bulbo uretrais, vesículas seminais e próstata. Essas glândulas, no caso, as glândulas bulbouretrais, se localizam aqui na região posterior ao pênis, né, na parte interna, e eles são responsáveis por secretar um muco clarinho que vai neutralizar a uretra, retirando resíduos de urina que possam ali estar presentes, né? Então, isso vai fazer com que o canal se limpe, né, neutralizando aí a região para permitir a passagem dos espermatozoides. Já as vesículas seminais, elas vão formar cerca de 60%, né, do sêmen, que é esse líquido que é liberado na ejaculação, e ele é composto basicamente por frutose, né, por uma substância altamente nutritiva que vai servir de fonte de nutrição, de energia para os espermatozoides durante o seu processo. E a próstata é uma glândula que vai secretar um fluido que também vai entrar na composição do sêmen e tem aí a função de produzir enzimas anticoagulantes e nutrientes também para os espermatozoides. Agora vamos conhecer um pouco do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele é composto por uma parte interna, na qual nós vamos ter o ovário, as trompas, né? As tubas uterinas, no caso, o útero, o colo uterino, a vagina, tá? E esses órgãos, a vagina vai se abrir para o ambiente externo, em que nós vamos ter outros anexos que vão proteger essa abertura, tá? O sistema reprodutor feminino, a parte principal são os ovários. Além disso, também nós temos as tubas uterinas. Os ovários são propriamente as gônadas femininas, ou seja, são os órgãos responsáveis pela produção das células sexuais femininas, os óvulos. Tá? E ele é composto por dois, tá? Nós vamos ter 2 ovários, um em cada lado. E nesse local em que se encontra as células reprodutoras femininas, os óvulos, que são liberados uma vez por mês, tá? Não são liberados um óvulo de cada ovário ao mesmo tempo, tá? Um mês é um ovário, outro mês é um outro ovário. Nesse local também é produzido
os hormônios estrogênio e progesterona, que são responsáveis pela manutenção do ciclo menstrual. Além disso, esses hormônios são responsáveis pelas características secundárias femininas, o afinamento da voz na menina, o tamanho do quadril se expande um pouco mais, né? A cintura afina um pouco, também promove o desenvolvimento das mamas, entre outros. Então, aqui no ovário, nós vamos ter a produção mensal dos folículos, tá? Que vão conter o óvulo. Então, esse óvulo, ele é estimulado, né? Nós vamos ver aqui no ciclo da produção. Um óvulo é liberado, tá? E nessa liberação é formado um corpo lúteo que vai produzindo hormônios. E aí, quando esse óvulo é liberado, ele passa para as tubas uterinas. Ou seja, quando esse óvulo é liberado, ele é conduzido para o interior dessas tubas e é nessa região que vai ocorrer a fecundação. Então, as tubas, elas são unidas ao útero, tá? E elas vão se abrir aqui no ovário. Elas têm alguns prolongamentos que vai facilitar a captação do óvulo, que são chamados de fímbrias, tá? Depois, as tubas uterinas conduzem o óvulo para uma região chamada de útero. Tá? O útero é um órgão muscular em forma de pera que vai ser responsável por conter o zigoto, tá? E se ele vingar, né? Se ele permanecer, ele vai acabar se desenvolvendo em um bebê durante o processo da gravidez. É nesse local também que vai ter a formação de uma camada espessa e ricamente vascularizada, que é chamado de endométrio. Esse endométrio, caso não ocorra o desenvolvimento do bebê, ele acaba se descamando e sendo eliminada num processo chamado de menstruação, tá? O útero, ele se abre para o interior da vagina por meio do colo do útero. O útero, ele é uma camada bem muscular, tá? E é formado pelo endométrio, que é a camada interna, e o miométrio, que é a camada mais espessa. Já a vagina é a região que vai se comunicar com o útero para o meio externo. Ele possui cerca de 8 centímetros de comprimento por quase 2,5 centímetros de diâmetro. Vai possuir também no interior algumas paredes franjadas, tá? E glândulas secretoras de muco que vai facilitar aí o processo também durante a cópula, o processo da lubrificação. A sua principal função é permitir a passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual e também vai servir de canal de parto, do canal da passagem do bebê, tá? Durante o parto normal. Então, aqui a vagina, ela se abre para o ambiente externo, tá? E é formada pela vulva, que é essa região externa aqui, tá? Que é a parte externa feminina, e essa parte da vulva, ela é composta pelos grandes lábios, tá? Pelos pequenos lábios, que é uma prega que protege mais internamente a entrada da vagina. E por baixo nós temos a abertura da uretra, por onde vai sair a urina, tá? Que está mais ou menos aqui. E o vestíbulo vaginal, que é a entrada da vagina. Toda essa região, ela possui grande sensibilidade, ela possui grandes terminações nervosas, tá?
E nós vamos ter um outro órgãozinho, que é o clitóris, que é responsável pela a fonte, né, do prazer feminino. É uma região de grande sensibilidade. O sistema reprodutor masculino e feminino, ele até os 3 meses de desenvolvimento do feto, ele não se diferencia. Então, quando nós observamos em um exame o órgão sexual do bebê, não é possível de ser definido se é masculino ou feminino, tá? Até os 3 meses. A partir dos 4 meses, esses órgãos vão se diferenciando. Caso seja um indivíduo masculino, ele vai se desenvolver numa estrutura reprodutora masculina, se for feminino, vai numa estrutura reprodutora feminina. Então, aqui, quando a gente olha no bebê, o sexo, no masculino e no sexo feminino, nós não temos diferenciação. Só que, à medida que ele vai se desenvolvendo, os órgãos, o testículo contido no escroto seria o equivalente aqui na fêmea aos grandes lábios, tá? A região do corpo do pênis seria o equivalente aqui ao clitóris e a glande do pênis seria equivalente à cabeça do clitóris. Agora, em relação ao ciclo menstrual. O ciclo menstrual na mulher, ele dura cerca de 28 dias. Nesse processo, o corpo ele se prepara para receber o bebê, tá? Caso não ocorra a fecundação, ou seja, se nesse período a mulher ela não engravidar, aí ocorre o que a gente chama de menstruação. Todo aquele aparato preparado durante o processo, ele é desfeito, tá? Todo o processo de irrigação sanguínea que está dentro do útero, ele é desfeito, a parede se descama e o sangue é eliminado em um processo chamado de menstruação. Como que ocorre isso? Do 1º ao 4º dia, por meio da estimulação da hipófise, a hipófise ela vai produzir um hormônio chamado de hormônio folículo estimulante. O que é esse hormônio folículo estimulante? Ele vai produzir, ele vai estimular o ovário a liberar um óvulo. Então, vai estimular um folículo para ele se desenvolver. Esse folículo vai crescendo e vai produzir o estrogênio. Tá? Esse estrogênio, ele, a partir do 4º ao 14º dia, ele vai aumentar e isso vai inibir a produção do folículo estimulante, que vai parar. Tá? Então, esse processo é chamado de feedback negativo. Aí, a partir do 14º dia, o folículo estimulante, ele libera o óvulo, o estrogênio cai, tá? E aí ocorre a produção do hormônio luteinizante, porque ao liberar o óvulo, forma-se o corpo lúteo. Esse corpo lúteo também vai produzir um segundo hormônio, tá? Que é a progesterona, que vai estimular o engrossamento da parede do endométrio. Ele vai se tornar mais vascularizado, tá? E à medida que o processo vai caminhando, ao final do 28º dia, caso não ocorra o processo da fecundação, essa parede ela é desfeita e aí ocorre o processo da menstruação, ok? Então, aqui nós vimos numa forma animada, né, o processo aqui no 7º dia, liberação. Caso não ocorra a fecundação, é liberado o sangue através de um processo chamado de menstruação. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.